Por um longo tempo, a ciência se destacou em relação à religião, é ou não é? Se a gente parar para analisar no século... Não para analisar não, né? A gente parar para estudar. No século XV e no século XVI surgiram vários estudiosos, astrônomos, físicos, matemáticos, que por uma observação do universo e por cálculos matemáticos propriamente ditos, analisaram que a Terra não era o centro do universo. Então vamos citar alguns deles aqui a título de conhecimento. Copérnico era astrônomo, matemático, polonês. Ele nasceu em 1473 e morreu em 1543. Giordano Bruno, teólogo, filósofo, matemático italiano, nasceu em 1548 e morreu em 1600. Galileu Galilei, físico, matemático, astrônomo, filósofo também italiano. Ele nasceu em 1564 e morreu em 1642. Eles destronaram Deus do centro do universo. Quando destrona Deus do centro do universo, diz que a Terra não é o centro de todas as coisas, porque pensava-se que a Terra era o centro de tudo, que o Sol girava em torno da Terra, o famoso geocentrismo. Eles foram criando hipóteses de que o sistema solar não girava em torno da Terra. Na crise que eles geram naquela época. Eles perceberam também que o universo era infinito e que a Terra não era uma redoma fechada, como pensavam os terraplanistas e pensam esses terraplanistas até hoje, mas que o universo é submetido a leis, e leis que são da física, ou seja, totalmente demonstráveis. Aí a gente vai entendendo grandes diferenças entre a ciência e a religião. A ciência trabalha com demonstrável, com verificável, aquilo que pode ser submetido a experimentações. Já a religião trabalha com afirmações de fé, portanto, mexe com questões relacionadas ao sentimento do ser humano. Ela trabalha com o subjetivo, trabalha com algo que não é nada verificável. Lembra do que a gente falou na sala de aula? Ela trabalha com o transcendente. E se é subjetivo, ninguém pode entrar na sua mente e fazer uma comprovação. Deixa eu abrir a cabecinha e comprovar qual é o seu nível de fé. E comprovar até que ponto você é uma pessoa boa. Não existe essa subjetividade na ciência. Não existe essa objetividade na religião. Com objetivo eu quero dizer ir direto ao ponto, pesquisar, mexer, fuçar até descobrir a resposta. Com subjetivo eu quero dizer, ai, como eu estou triste, como eu estou alegre, como eu estou emocionado, como eu estou ansioso. Subjetivo diz respeito a essas questões que estão aqui dentro do nosso coração, da nossa cabeça. A religião trabalha com a esperança, trabalha com dentro para a alma humana, para aquilo que está aqui dentro do nosso peito, que está aqui dentro da gente, aquilo que seu pai e sua mãe não interpretam sobre você. Por isso você acha que ninguém te entende, aquilo que nem seus amigos conseguem alcançar dentro de você, nem as pessoas que a gente mais ama às vezes conseguem entender. A gente vive sonhando com aquela paixão que a gente olha nos olhos e a pessoa sabe exatamente o que a gente pensa. Mas a verdade é que isso não existe, embora a gente consiga se identificar com algumas pessoas às vezes que acabam completando os nossos pensamentos, aquilo que a gente sente. E aí é por isso, fazendo parênteses aqui, a gente, quando se apaixona na vida, não sei se já aconteceu com vocês que são muito novos, ou está acontecendo com alguém, que a gente fica assim, com suspiros por alguém, é momentâneo, porque a paixão não é uma coisa que vai durar para sempre. A paixão é uma coisa que às vezes acontece por um tempo ali. Alguns cientistas dizem que o período para uma paixão durar é o período de 1 ano. Coisa de pisar nas nuvens, de ter borboletinhas no estômago. Ela pode durar até por máximo esse período. Para quem é mais novo, esse período pode diminuir, porque na adolescência a catraca gira com muita rapidez, né, gente? Então a religião vai trazer respostas para essas questões, ou pretende trazer respostas para essas questões da nossa alma, do nosso coração. A religião quer responder perguntas como o que existe depois da morte? Qual é o sentido da vida? Deus existe? Como que a esperança pode sustentar a nossa vida? Quem é que pode ter criado tudo de modo tão inteligente e perfeito? São chamadas perguntas existenciais, ou seja, questões que buscam responder o sentido de tudo. Para essas perguntas, a ciência não apresenta respostas satisfatórias. A ciência não acolhe as pessoas que sofrem todos os dias, que vão para seus trabalhos que as deixam infelizes, que choram porque perderam alguém de modo trágico, que é muito difícil perder pessoas amadas. Imagina quando a gente perde essas pessoas de uma maneira terrível, por assassinato, nem sei, nem quero enumerar aqui a quantidade de outras mortes horríveis. Mas quando uma pessoa está doente, a gente já mais ou menos espera. E mesmo assim é muito difícil. A ciência não tem resposta para esses sentimentos mais profundos e dolorosos. Aquela pessoa que sofre bullying, para quem é horrível ir à escola todos os dias. A ciência só vai mostrar o quanto a vida é realmente difícil e quanto a vida às vezes pode ser muito penosa. Sob esse ponto de vista, a ciência é seca, ela é árida, é como um deserto.
Já a religião auxilia a pessoa na busca de uma vida mais feliz, como ela pode ser boa, pode enxergar bondade nos outros, pode viver uma vida melhor, pode vivenciar e experimentar com as outras pessoas aqueles valores que são muito importantes, como por exemplo a família, que é um valor que a gente experimenta com outras pessoas. A religião dá essas respostas. A religião dá respostas relacionadas ao perdão. Como é que eu perdoo uma pessoa que me fez algo horrível? Imagina na sua vida se você já passou por uma situação muito difícil, horrível, e que estava relacionada a alguém porque alguém te fez sofrer. A religião ajuda as pessoas a encontrarem o perdão, a aprenderem a perdoar as pessoas e a si mesmas em relação àquilo que elas fazem e que elas acham horrível. Gente, nunca fez uma coisa que falou, gente, como fui capaz de fazer aquilo? Ou um erro que você cometeu e que você não consegue se perdoar. A religião ajuda a ter respostas para essas questões. A ciência não. Então, falando sobre o vazio existencial, lembra aquele Kahoot que a gente fez na sala? O ser humano, ele busca a religião, dentre outros motivos, por causa do seu vazio existencial. Mas não é o único motivo. As perguntas fundamentais sobre a vida, como eu já disse, que envolve morte, sentido da vida, criação, a nossa origem, para onde a gente vai e etc. Várias outras que podem dizer respeito àquilo que não tem uma única resposta, uma resposta mais objetiva, são questões existenciais. Então, se a gente parar para pensar, no mesmo mundo que existe Netflix, existe Brigadeiro, no mesmo mundo, gente, que existe Minecraft, no mesmo mundo que existe bacon e amizades, também existe Jiló e lesma numa culinária exótica. Também existem injustiças e racismo, homicídio, bullying. Como viver assim, gente? Nesse mundo que existem esses contrários e que muitas pessoas não conseguem aprender a enxergar o positivo, diminuindo um pouco a ideia de como esse negativo faz a gente sofrer. Como viver com tudo isso? De novo, a religião ou a própria espiritualidade, porque são coisas diferentes. Lembra? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de uma pessoa que vai buscar um sentido para além dela mesma. Ela vai fazer uma busca pelo transcendente, ela vai buscar meditar na leitura, no conhecimento, orações, não necessariamente dirigidas a um Deus. Ela vai buscar se conectar com a natureza. A religião é aquilo que faz as pessoas viverem um conjunto de crenças junto com um tanto de outras pessoas, e nesse conjunto de crenças tem um monte de questões que são sagradas, ritos, vestimentas, às vezes até comidas, e ajudando essas pessoas a se conectarem com esse algo para além delas mesmas. Então essas perguntas, por que ninguém me entende, ou por que eu me sinto tão sozinho, será que eu sou livre de verdade, por que a gente não vive para sempre, são perguntas que a religião se propõe a responder. Então, gente, todos nós estamos em busca de algum princípio, de alguma coisa que justifique essa vida ser o que ela é. Essa justificativa pode não ter uma resposta para muita gente em algo sobrenatural. Algumas pessoas vão encontrar essas respostas em algo imanente. O imanente é o contrário do transcendente. Já que o transcendente é alguma coisa que diz respeito a algo além da matéria, além do ser humano, que não é visível, mas que dá a ideia de um ser superior ou de uma superação que a gente pode vivenciar, a imanência é alguma coisa relacionada a algo que a gente toca, que a gente vê, algo que a gente cheira, algo que a gente prova. Então, algumas pessoas vão tentar encontrar o sentido de suas vidas pelo transcendente. Outras tentam encontrar o sentido de suas vidas pelo imanente. E as respostas podem ser diferentes. Um ser superior, ou no trabalho, ou na família, ou em objetos materiais. Algumas pessoas vão encontrar consolo na comida. Mas a gente pode levantar uma pergunta. Quais dessas formas de suprir esse vazio que a gente tem aqui dentro são formas saudáveis? Responde isso aí. Será que é saudável eu buscar suprir o meu vazio existencial comprando? É saudável suprir o meu vazio comendo muito? É saudável suprir o meu vazio indo à igreja todos os dias? É saudável suprir o meu vazio buscando refletir sobre quem eu sou, sobre mim e sobre como eu posso encontrar a felicidade? É saudável suprir o meu vazio buscando trabalhar excessivamente? É saudável suprir o meu vazio passando tempo com os meus amigos e com a minha família? É saudável suprir o meu vazio buscando um trabalho que me realize? Para finalizar essa aula, gente, vamos para uma reflexão filosófica, ou momento reflexão. À medida que uma pessoa se sente realizada na imanência da vida, ela deixa de buscar o transcendente. Mas até
mesmo a busca pela imanência pode representar uma transcendência. Buguei a sua cabeça, né? Eu vou repetir essa frase aí pra você e vai ficar como questão de desafio. Coloque seus neurônios pra funcionar e responde essa pergunta. Porque a busca pela imanência ainda representa a sede do ser humano pela transcendência. Aham, segura essa marimba aí, hein? Ó, beijo pra você e até a próxima aula.